Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bruno Mazzoni comentando hoje sobre a Cogna, vídeo clássico também, ou se tornando clássico do final de semana. Eu devo postar esse vídeo no sabadão, hoje é sexta, agora são 5h30, praticamente fechando o mercado a semana. Tá a Cogna fazendo um movimento de alta, confirmando aí o alto volume nesse suportão aqui de 4,90, 4,76, né? Preço do IPO, um altíssimo volume, o mercado deu aquela trela, né, deixou aquele vestígio. Então a gente vai comentar um pouquinho sobre BTC, sobre esse fluxo enorme como suporte atualmente e continua sendo para a semana que vem, tá certo? E a gente termina com análise gráfica, não só do gráfico diário, mas também um insight para vocês aí que querem fazer especulação ou que estão especulando no mercado, tá? Hoje também tem relatório especial do Itaú versus XP. O pessoal da Levante fez aí um relatório fundamentalista da cisão. Tudo que você precisa saber em 6 linhas e tá bem resumido mesmo. Esse é resumido, eu prometo, certo? Vamos lá pro vídeo. Muito bem, pessoal. Antes de começar o vídeo, então só merchan sobre relatório. Final de semana, quem tem um tempinho a mais para fazer uma leitura, são 6 páginas sobre os impactos, segundo o pessoal da Levante, da cisão entre o Itaú, tá certo, e a XP. Então, relatório de 6 páginas, tem alguns termos técnicos que vocês vão aprender aqui como spin-off, tá? Mas só colocar os seus dados ali e receber descrição, tem o link gratuito para vocês, certo? Bom, Cogna no ano, né, o retrato da Cogna é muito bacana, né? Então quase 60% de queda, porém no mês atual está dando uma sobrevida aí para os acionistas e para os compradores, tá certo? Uma alta aí de 6% já em 11 dias, tá um pouquinho mais 5 pregões. BTC, diminuição brusca, não só essa semana, mas semana passada também, né? Para quem acompanha o BTC da Cogna, já chegou a bater 2 dígitos, tá certo? Agora está em 6,08%, é ainda um BTC salgado, mas a queda aqui é nítida, tá? Queda nos últimos 5 dias de 8% e ontem foi de 2,32%. Então eu tenho aqui até o dia 10 computado, tá? Ainda não tenho o dia de hoje é dia 11. Então interessante esse timing que a Cogna está apresentando, né? Rush natalino subindo também, tá? Bom, vou falar sobre o vídeo da semana passada, então basicamente nada mudou, tá? Continuo com a mesma ideia. Esse vídeo aqui eu não vou trazer o gráfico mensal para vocês, mas temos aí IPO 4,91, 4,76 como suporte e um grande volume, tá? Performando o que? Abaixo do preço, ou seja, suporte. Então a Cogna veio testar aqui, suporte. Veio testar aqui, suporte de novo. Tá? Então duas vezes caracterizando suporte, entrou volume, são 2 pontos da análise técnica importantíssimos. Né? A gente vê o BTC diminuindo, barabim, barabom. Qual que é o único alvo que eu tenho para ela? 6,11. Tá? Para esse ano de 2020, 6,11. Tá? 6,11 com ali, se der uma violinada, 6,34, 6,40. Tá? No máximo 6,68. Então é um trade, por exemplo, foi, né, porque já está em andamento, tá? A IPO 4,91 a aproximadamente 6,11, são 23%, R$ 1,17, R$ 1,20, R$ 1,15, tá, de trade. Esse é o trade da Cogna, tá certo? Bom, o que eu quero comentar nesse vídeo aqui é mais para você especulador, né? Um insight, talvez uma dica que possa ajudar, tá? Eu sei que o gráfico, cada um tem a sua loucura, né? Cada um tem o seu molho, o seu tempero, né? Para designar ali o que é importante, o que aparenta ser bacana para comprar ou para vender. No meu caso, análise de fluxo ou tendência, tá? Basicamente, comportamento dos especuladores. Mercado de baixa, tá? Mercado lateral, mercado de alta. Tá? Então, a partir desse momento, do rompimento desse ponto aqui, por exemplo, tá? Só para exemplificar, a partir desse rompimento é mais interessante ver compras. A partir desse rompimento é mais interessante ver vendas. Basicamente isso. Tá? Nada demais, não é algo super complexo. Tá? Nomes em inglês talvez tornem complexos, mas na verdade fundos descendentes tendem a performar melhor vendas. Fundos ascendentes e topos ascendentes tendem a performar melhor as compras. Bacana, tá? Como eu coloquei no gráfico diário, tá? Eu falava para vocês, olha, região de suporte 4,91, 3,83.
essa região grande aqui no gráfico diário, por exemplo, tá? De cerca de R$1 quase aí de variação entre um ponto e outro. Agora, vamos supor, em nomes de inglês, que é bonitão, né? Essa região aqui faz parte do meu setup ou da minha região de interesse, chame como quiser. Setup é mais gourmet, né? Todo mundo fala esse nome. Então aqui é a região onde eu gostaria de ver compras. Só que trade, para mim, eu já cheguei a comentar em alguns vídeos, trade, para ele que acontecer, tem que ser o tal do setup, ou a estratégia, ou a região que você quer olhar compra ou venda, tá? Mas algo bem bacana que chama gatilho, tá? E aí sim, se você tiver os dois em campo, você tem um trade, tá? Você pode tradear. Tá? Depois disso, vai money management, né? Outra palavra em inglês, vai o gerenciamento de grana, que você vai pipocando aí nos fóruns de trade. Pelo menos eu lembro quando eu estava no começo, é só nome gringo, é um grandíssimo pé no saco, mas nada mais quer dizer que depois que você conseguiu o setup e teve gatilho e apertou o botãozinho de comprar ou vender, você tem que pôr o seu stop loss, stop gain e gerenciar o trade, tá? Seja não fazendo nada depois de pôr stop loss e gain, ou seja fazendo um trailing stop, outra palavra em inglês, que é você percorrer o seu stop loss ali, conforme o preço vai movimentando a sua posição, você vai diminuindo o risco até o momento que você chega em um break even, né? Que é outra palavra, mas basicamente ele zera o seu risco no trade, coloca o seu stop bem no ponto de entrada, zerando o seu risco no trade. Bom, palavrinhas bonitas, mas o foco dessa última parte do vídeo é só dizer para vocês o quão importante é esse processo, tá? Porque ser trader, ser especulador, tá? É ser empreendedor. Só que os funcionários são os ativos, né? Os candles aqui, tá? No mais ali o gerente, se for mercado de ações, é a própria empresa, tá? Mas são os candles ali que vão dizer para você se eles estão fazendo um bom trabalho ou não, tá? São eles que ditam, tá? E o comportamento por trás, quanto mais você conhecer do comportamento humano, né? Mais melhor trader, melhor especulador você será, apostador, enfim. Bom, setup, como eu falei, tá aqui, ó. Então o preço estava lá nessa região, por exemplo, eu tinha um setup, tá? Uma área onde eu gostaria de vender, tá? Região em vermelho. Região em amarelo é uma região que eu sempre coloco para vocês nos vídeos como de equilíbrio, de cima para baixo suporte, de baixo para cima resistência. Tá? E região verde, como aqui, por exemplo, é onde eu quero comprar. Então aqui eu tenho somente um setup de venda. Aqui embaixo eu tenho somente um setup de compra. Eu preciso que uma mágica aconteça aqui para eu ter um gatilho. E aí cada um tem um molho especial. O meu que eu vou passar para vocês nesse vídeo aqui é tão complicado, tá? Que se chama cruzamento de médias. Tá? Eu vou utilizar médias de 8 e médias de 34. Tá? Então o que eu quero ver dentro da região azul, somente na região azul, o que eu quero ver aqui? Eu quero ver primeiro, o primeiro gatilho. Se eu quero comprar na região verde, perdão, né? Que eu coloquei agora de verde. Se eu quero comprar, eu quero ver primeiro uma mudança de comportamento, que no caso é o quê? Opa, rompimento do topo anterior. Então, se o mercado está caindo, topos descendentes, fundos descendentes, eu quero ver o primeiro momento aqui, ó. Mude. Opa, mudou. O que eu quero ver como segundo momento? Vou mostrar no vídeo. Eu quero ver o cruzamento da média rápida de baixo para cima em relação à média lenta. Então, são dois gatilhos que eu tenho que formam para mim aquela parte da equação gatilho. Então, o setup é a região, estratégia, a região de interesse, tá? E o gatilho é alguma mágica que eu faço o digníssimo backtest dessa desgrama, quantas vezes mais melhor, tá? Então vamos lá, vamos acompanhar aqui. O que eu tenho? Até vou utilizar aqui você mesmo. Então nós tínhamos aqui topos e fundos descendentes, GEPO. Nesse momento, a gente começa a lateralizar, não há sinal nenhum. Porém eu tenho topo, topo, topo e topo. Tá? Não rompemos fundo, fundos são descendentes, mas nesse momento a gente começa o quê? A ter um mercado em consolidação. Não é interessante, né, para você operar, por exemplo, contra tendência ou tendência que seja, tá? Porque estamos laterais. Aí de repente, topo aqui duplo e nesse momento aqui, vou até mudar de cor,
deixar até mais grosso aqui. Nesse momento, opa, mudou. Então, dentro do setup, que é a região em azul, das linhas azuis, eu tenho um gatilho, um primeiro gatilho. Qual seria o segundo gatilho? O cruzamento das médias. E eu vou trazer para vocês a média de 34, roxa. Deixa eu dar uma forçada nela aqui. Média de 34 e a média de 8, azul. Dá uma forçada nela aqui também. Então, legal. Então, eu tenho aqui, o gatilho é o que? A média azul cruzada de cima para baixo, a média roxa. Tá? Então, nesse momento aqui, ela cruzou. Só que eu não tinha ainda a segunda parte do meu gatilho. Tá? Que era o que? O rompimento de um topo anterior. Opa, rompeu o topo. Aqui, neste pullback, tá? Neste pullback eu tive dois gatilhos. Tá? Eu tive cruzamento da média azul, de novo. Tá certo? E eu já tinha um padrão de comportamento de topos e fundos ascendentes. Então, qual foi o melhor momento de se especular para mim? Aqui. Tá? Exatamente aqui. Tá? Não foi aqui, tampouco aqui. Tá? Foi aqui. Tá certo? Eu sempre opero pullback. Tá? Sempre opero pullback, nunca opero rompimento. Então, neste momento aqui, pum, rompeu. Mas nesse momento aqui, pullback. Beleza. Então, aqui eu tinha médias cruzadas, ou cruzamento de novo dela aqui, topos e fundos já ascendentes. Tá? Então, aqui era aonde eu tinha que jogar a minha mágica. Tá certo? E para finalizar o vídeo, pode ser aqui eu coloquei cruzamento de médias como hipotético, tá, galera? Não quer dizer que eu utilizo isso, mas qualquer coisa que você coloque aqui, tá? Que primeiro, tá? É muito importante que o seu gatilho seja de extrema e muito fácil repetição. Que você possa replicar idêntico todas as vezes. 100%. Replicar exatamente o gatilho em todos os possíveis trades. Tá? Então o gatilho ele tem que ser de muito fácil compreensão, quanto mais simples melhor, e de 100%, ser 100% replicável. Tá? Porque senão em um trade você vai esperar que mude o comportamento, mas não vai esperar a média. Aí no outro você vai operar na média, mas não no comportamento. Não. Sempre opere da mesma maneira, porque esse é o seu trabalho, é o seu serviço. Tá? Considere como sendo uma empresinha mesmo. Tá? Por quê? Porque esse seu trabalho de repetição idêntica, tá? Vai te dar o quão bom você é. Tá? E eu vou dizer, por exemplo, em cruzamento de médias, tá? Eu tenho uma estratégia que geralmente vai dar, tá? Em ações, não em ações gerais, em algumas ações que eu tenho backtest, cerca de 43% de acerto, 40%. Tá? Principalmente trades contra a tendência, como é esse, né? Que eu espero uma inversão de tendência, né? No caso, trades de inversão de tendência, perdão. Então o Bruno acerta 40% das vezes com todo esse remeleixo que eu coloquei para vocês. Olha, 6 de 10 trades, bom, rompem fundo de novo. Eu sou estopado aqui, por exemplo. Porque num trade desse, por exemplo, eu vou ter entrada numa região muito próxima aqui, stop no fundo anterior, tá? Ou abaixo dos meus clusters aqui que eu tenho, tá? Mas geralmente stop abaixo do fundo anterior. Tá? E eu falei para vocês, olha, de 6 de 10 eu tomo. Sou estopado. O que me deixa lucrativo no mercado é que para todo trade, para todo loss, a cada 3 loss, por exemplo, a cada 4 loss, muitas vezes, um gain me cobre. Então eu uso, aí vem o gerenciamento de grana. Então você tenha lá o setup, mais gatilho, igual trade, certo? Depois que você cansou de fazer isso daqui sem pôr um tostão no mercado, só fazendo no mercado parado ou no simulador ou na conta demo, escolha.
Se você tiver tempo, vai na conta demo que você vai no mercado real. Depois que você fez isso, você vai fazer o seguinte, você vai fazer o Money Management, ou gerenciamento de trade, gerenciamento de grana, de cash. Tá? Por quê? A partir deste backtest aqui, deste seu produto, desse seu serviço prestado como apostador, você vai chegar em uma expectativa de retorno. E como eu falei, eu tenho 40%. Se eu tenho 40% de retorno, eu não posso ter um gerenciamento de grana de 1 para 1. Não dá para ter 1 para 1. Porque eu vou tomar, a cada 10 eu perco 6. Então eu tenho que estar ali 2 para 1. 1 ponto alguma coisa para 1. Tá? 3 para 1. 4 para 1. Certo? Porque eu acerto 40 em uma estratégia, por exemplo, de inversão de tendência. Onde o ativo vem cagando no mercado e você quer operar a reversão, tá? Ombro, cabeça, ombro, por exemplo, que é o único padrão que eu opero, que é esse padrão aqui, por exemplo, tá? Então, se respeitem, né? É isso que eu quero dizer para vocês. Toda essa teoria chata para chuchu e backtest é um pé no saco. Tenha muita cerveja, muito café se você não toma cerveja, ou seja lá, Coca-Cola que seja. Mas se prepare, porque serão 4 horas, 3 horas. E aí até você fazer uns 50 trades vai ser um saco. Depois você vicia. Né? Aí você vai para TOTOS, aí você vai para Gol, aí você vai para Azul. Cada ativo é um serviço que você presta para o mercado. E se respeite. Não opere sem ter a merda de um histórico. Senão você vai ser um operador mão de alface. Tá? Um operador mão de alface. Totalmente. Tá? Um operador 100% mão de alface. Olha, confia em mim, tá? Confia em mim. Falo de quem foi e sempre será mão de alface. Se não tem backtest, se não tem histórico de rentabilidade daquele ativo, daquele tipo de estratégia, daquele setup, vaza. Você não tem que estar aqui no mercado. Apostar, vai no bicho. É melhor. Né? Apostar sem padrão. Até no bicho às vezes tem padrão, acho. Não sei. Falo isso pro meu pai ganhou no bicho hoje. Tigre. Que coisa. Galera, era isso que eu queria falar pra vocês. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Muito obrigado a você por ter ficado até o final. Nem sempre eu apareço durante os vídeos, então deixa eu aqui me apresentar. Meu nome é Bruno Mazzoni, sou analista CNPIT. Estou aqui no YouTube já há próximos de 2 anos, tá? Sempre comentando sobre ativos específicos ou um grupo de ativos. Então convido você que ficou até o final a visitar a minha descrição, tem lá todos os conteúdos meus gratuitos para você que quer aprender sobre análise técnica, aprender sobre valuation, análise fundamentalista, tá certo? E também outros conteúdos curiosos sobre o mercado financeiro. E se você quer assistir sobre um ativo em específico, uma ação em específico, vá na aba playlists e digite o ticker ou o nome da empresa, mas principalmente o ticker da ação, e eu vou ter com certeza um vídeo para você lá, tá certo? Me apresento e fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.